alergia alimentar é uma resposta imunológica exacerbada a componentes da dieta, normalmente proteínas. As reações alérgicas envolvem mecanismos imunológicos que podem ou não ser motivados pela IgE, tendo como característica a rápida liberação de histaminas. Para que a reação alérgica a um alimento ocorra, proteínas ou antígenos devem ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, onde as células dendríticas, primeira barreira protetiva imunológica da mucosa intestinal, vão ativar os linfócitos T, do tipo Th2. Esses irão estimular a secreção de interleucinas, mais especificamente a IL-4, a IL-5 e a IL-13, que por sua vez estimularão a produção de células B. Os linfócitos B irão fomentar tanto a produção de imunoglobulina do tipo E, como a de mastócitos. Os mastócitos sofrerão a degranulação, que liberará aminas vasoativas, como a histamina, as quais promovem uma vasodilatação em razão da resposta inflamatória, podendo lesar outros tecidos. Os alimentos podem provocar também reações cruzadas, ou seja, alimentos diferentes podem induzir respostas alérgicas semelhantes no mesmo indivíduo. Os sintomas podem ser variados. A presença de urticária, manifestações gastrointestinais, cólicas, diarreia, vômito, prurido ocular ou edemas são bastante comuns. Em casos mais graves, pode-se apresentar um quadro de anafilaxia. As alergias alimentares são majoritariamente desencadeadas por alimentos como leite, ovos, peixe, crustáceo, castanhas, amendoim e soja. São mais comuns entre as crianças cujos pais têm alergias alimentares, rinite alérgica ou asma alérgica. Com o passar do tempo, tem-se observado um aumento no número de pacientes com alguma alergia. Estima-se que cerca de 220 milhões de pessoas no mundo sejam acometidas por essa condição clínica. Um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que cerca de 100 a 125 cidadãos norte-americanos morrem anualmente em razão de reações alérgicas alimentares. A condição, que antes era tida como pediátrica, torna-se cada vez mais comum entre adultos. Se houver uma suspeita de reação alimentar, avalia-se a relação entre sintomas e alimentos. O diagnóstico pode ser baseado em tentativas de eliminar o alérgeno da dieta, em testes cutâneos e pela análise dos níveis séricos de IgE específica. O tratamento consiste em eliminar o alimento que desencadeia a reação alérgica. Assim, o diagnóstico e o tratamento se sobrepõem. Ao avaliar o efeito de uma dieta de eliminação, os médicos devem considerar o fato de que as sensibilidades alimentares podem desaparecer espontaneamente. A dessensibilização oral, que consiste primeiramente na eliminação do alimento alergênico durante um período de tempo e sua posterior reinserção em pequenas quantidades com um aumento gradual, assim como a imunoterapia, também são alternativas de tratamento. Pacientes com alergias alimentares graves devem ser aconselhados a carregar consigo antihistamínicos a fim de tomá-los assim que uma reação começa, além de uma seringa auto-injetável pré-preenchida com adrenalina, para usar quando necessário. Algumas ações podem servir como prevenção às reações alérgicas. A introdução de alimentos variados na dieta do bebê durante o primeiro ano de vida e expor-se a ambientes mais naturais, como o meio rural, podem contribuir para o reforço do sistema imune. Ao confirmar o diagnóstico de algum tipo de alergia alimentar, é fundamental fazer uma leitura minuciosa dos rótulos e embalagens das comidas, visando evitar a ingestão do alérgeno. Pacientes diagnosticados com alguma alergia alimentar costumam ter um bom prognóstico, uma vez que inclinem-se a realizar o tratamento de maneira adequada, além de tomar todos os cuidados necessários para evitar ingerir o alérgeno.